Mulheres S, aqui é a Letícia e nós estamos começando uma nova série hoje. E essa série vamos falar de depressão. E nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre uma pergunta que eu fiz lá no meu Facebook e no meu Instagram. Que se você não me segue, segue por lá, porque a discussão esteve calorosa. E a pergunta aí, eu coloquei um post, coloquei assim, a mulher cristã, ela pode ter depressão? E eu coloquei esse mesmo post em alguns grupos de mulheres cristãs que eu acompanho. E, gente, o negócio lá pegou fogo. E teve várias respostas, né? Teve que sim, a mulher cristã pode ter depressão sim porque ela é gente, porque ela é ser humano. Outras, não, ela não pode ter não. Se ela for uma mulher de Deus mesmo, que está no centro da vontade do Senhor, ela não pode ter depressão porque Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Teve uma que eu gostei muito, falou assim, poder não pode não, né? Mas infelizmente tem. Então teve tudo quanto é resposta. Teve uma até no meu Instagram da Silvia que eu amei a resposta dela lá. Bom, gente, enfim, e um monte de gente, não, que legal, vamos falar sobre isso mesmo. Então, gente, eu gravei esse vídeo, eu acho que eu coloquei num post, mas eu vou avisar aqui. Por 3 motivos. Primeiro, porque agora em janeiro, faz 2 anos que eu recebi o diagnóstico de depressão pós-parto. Eu tava entrando, né, no consultório da minha obstetra com o Arthur com um mês. E ela foi fazer em mim um exame clínico, né? Porque eu tinha tido cesárea. E ela conseguiu detectar em mim esse diagnóstico de depressão. Ela fez o parto do meu primeiro filho, do meu segundo filho também. Então, ela vem com uma convivência comigo, né? Grande. E naquele dia, ela viu que algo estava errado. E ela me diagnosticou com depressão pós-parto. O segundo motivo é que em dezembro, 3 pastores se suicidaram. 2 homens e uma mulher. E a gente sabe que o suicídio, né, a maioria do suicídio vem com uma onda com um tempo muito grande de depressão. E o terceiro motivo, porque a gente não fala isso na igreja, ou se fala de uma forma equivocada, né, então vamos trazer pra cá, vamos conversar aqui, né, vamos abordar esse assunto aqui, vamos dizer o que a gente pensa, ouvir outras pessoas pra gente formar uma opinião sobre isso. Então foi esse motivo que eu escolhi. Eu podia ter falado de sonhos, de projeto, né, vou deixar aqui um link da última série que a gente fez, que foi de planejamento. Então, se você quiser, né, tá assim nessa coisa toda de planejar o seu 2018, tem vídeo aqui, 21 vídeos pra você planejar bem o seu 2018, mas esse mês eu decidi falar sobre isso e eu acho que é bem coerente esse assunto agora. Bom, gente, então, a segunda coisa que eu quero falar, eu não sou especialista, não sou médica, não sou psicóloga, não sou terapeuta, então, assim, se você caçar um diploma pra mim, falar sobre isso, autoridade pra falar sobre isso, eu não tenho. O que eu vou falar aqui é da minha vivência. As pessoas que responderam lá, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no meu WhatsApp, né, me mandaram inbox, no direct, enfim. Todo mundo que respondeu segundo a sua vivência, segundo a sua experiência, sobre o que você conhece sobre o assunto, o que você passou por isso. E aqui eu também vou dizer sobre isso, sobre aquilo que eu estudei cientificamente, biblicamente e a minha experiência. Tudo bem? Então, se você não concordar comigo, continua por aqui, que você é muito bem-vinda. Mas eu gostaria de trazer para você algumas questões para você pensar, tá joia? Então vamos começar? Bom, gente, então eu tô partindo do pressuposto que todos nós somos seres humanos. Tem corpo. Eu aceitei Jesus um dia, levantei a minha mão, fui lá na frente, o Espírito do Senhor veio morar dentro de mim, mas eu não virei uma mutante. Eu continuei sendo o corpo Letícia. Tanto eu sinto frio, eu sangro, eu sinto dor, eu posso quebrar algum membro, eu posso ter alguma doença. Então, eu recebi o meu espírito, né? Eu sou um espírito que comunica através de uma alma e que se habita num corpo. Mas quando eu recebi Jesus, o meu corpo continuou o mesmo. Eu entendo assim, né? O meu corpo, que essa estrutura física aqui não mudou, tanto é que ela vai pro pó como qualquer outra pessoa, pecadora ou não, injusta ou não, crente ou não crente. E a segunda coisa que eu parto para essa conversa, pra gente conversar no mesmo nível, é que eu entendo que depressão é doença. E mas é uma doença do diabo. Eu não sei, porque a palavra fala que a doença entrou por causa do pecado, não foi por causa do diabo. Pecado trouxe a doença. Então, se eu entendo que é uma doença, câncer é uma doença, enxaqueca é uma doença, dor de cabeça é uma doença, diabetes é uma doença e depressão é uma doença. Eu entendo assim, tá? Então, com essas duas coisas esclarecidas, né, vamos começar a conversar. Se você for olhar, procurar uma definição de depressão, uma coisa que eu mais gostei foi o seguinte, que depressão, ela atinge milhões de pessoas, crente ou não crente,
ela é uma doença e ela pode ser gerada por N motivos. Pode ser uma perda de um familiar, de um ente querido, né? Pode ser, por exemplo, de um distúrbio hormonal, né, que a gente tem alguns hormônios que trazem a gente a sensação de felicidade, de alegria, de satisfação. Então, se tiver um descontrole na produção daquele hormônio, você fica mais triste, mais depressiva. Coisas que você fazia e te deixava super alegre, agora já não te deixa mais. Você era entusiasmado com alguns tipos, né, de desafios e tudo, e agora você não tá mais. Pode ser hormonal, tanto é que entra aí, né, as mulheres na época da menopausa, né, tem muitas que sofrem esse distúrbio todo. A depressão pode ser espiritual? Pode ser sim. De repente você vem de uma família com maldições hereditárias, né? Enfim, com um monte ali de vivências que você teve, né? E gerou isso em você. Pode ser uma coisa genética? Tem alguns cientistas que estão até falando que sim, porque a pessoa já nasce com essa predisposição a ter, porque os hormônios não atingem os níveis necessários. Então, assim, a depressão ela pode vir por N motivo. E eu gosto de dizer que a depressão é uma tristeza muito profunda, que ela não passa, né, assim, de um dia para o outro, vamos dizer assim, né, se resolver aquela coisa que ele passa, não passa. Você perde o ânimo, a esperança, você fica fatigado ou você fica muito angustiado, as coisas que você fazia que te dava prazer não dá mais, lugares que você visitava e que você ficava bem, você não fica mais, você entra numa espécie de desesperança, você já não tem mais vontade de viver, de estar, de acontecer, de ser. E você pode até criar aquele sentimento que você é inútil. E aí, quando chega nesse ponto, o suicídio é um pulo, porque se você não tem utilidade, o que você está fazendo aqui? E aí, muitas pessoas acabam tirando a própria vida. Você vai continuar. Se com tudo isso, você ainda achar que a depressão... pessoas crentes, mulher crente não pode ter depressão, eu vou te convidar para ir para a Bíblia agora. Algumas pessoas na Bíblia passaram por esse estágio de depressão e pediram a Deus a morte. Eles não tiraram a própria vida, mas eles pediram a Deus a morte. Elias, lá em 1 Reis, no 19:4. Elias fala assim, olha, não tem motivo mais para mim viver. Me mata, Deus. Eu não sou melhor do que os meus pais que estão mortos. Me mata. Outra pessoa que pediu uma morte foi Jonas, lá em Jonas 4:3. Ele também pediu o Senhor para matar ele. Ele se via inútil. Ele não tinha razão de ser, razão de estar vivo. Então ele pedia a morte. E isso para mim, gente, é um estado de depressão profunda. A pessoa não querer mais viver, ela não ter mais estímulo, ânimo para não viver, ela tá num estado de depressão profunda. Outras duas pessoas que amaldiçoaram o dia que nasceu, que queria que tivesse morrido no ventre, foi Jó, tá escrito em Jó 3:11, e Jeremias também pediu, falou, Senhor, eu poderia ter morrido no ventre da minha mãe, né? Eu não precisaria de nascer. Eu poderia ter morrido lá dentro do ventre. Então, essas pessoas chegaram num ponto de se sentir inútil a ponto de pedir a morte. Lá em Salmos 13, não é um salmo bem triste de Davi. Davi também ali estava uma profunda depressão. E no versículo 3 ou 4, não sei, ele fala assim, ó, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Ali, Davi já estava cogitando uma ideia de morrer e ele estava pedindo, Senhor, abre os meus olhos, ilumina os meus olhos, porque senão eu vou acabar morrendo. Então, gente, o que eu quero trazer com você com esse vídeo é que se você é ser humano, independente se você é crente ou não, você está suscetível às coisas aqui dessa terra. Depois do pecado, a humanidade ganhou, né? Vamos dizer, perdeu, né? Mas ganhou várias mazelas. E se você tá aqui ainda neste mundo, se o seu corpo não for glorificado e você tá transcendendo, você ainda tá sujeito a essas coisas. Seja ela depressão, seja ela enxaqueca, seja o que for. Você tá propício a essas coisas neste ambiente que você tá. Porque você é um ser humano, independente de você estar com Cristo. E outra coisa, você não é pecador, você não tá possesso, ou enfim, você não tá sofrendo influência do diabo se você está com isso. Porque de repente você não encontra apoio na sua família, não encontra apoio na sua igreja, porque eles acham que depressão é do cão, e se você tá com depressão é porque você tá em pecado, é porque você não tá orando, é porque você não tá jejuando. E eu te mostrei aqui na Bíblia que não tem nada a ver. Elias, quando ele pediu a morte, ele tinha acabado de sair de um ato de vitória e de poder. Ele tinha acabado de descer do Monte Carmelo, onde mais de 400 adoradores de Baal tinham sido queimados através do ato e da palavra dele.
Ele era um homem de Deus que falava, que aquilo que ele falava, a coisa acontecia. Então ele estava ali no centro da vontade de Deus. Ele era um homem de Deus. E mesmo assim, quando ele ouve ameaça sobre a vida dele, ele foi para a caverna e ele pediu ali a Deus a morte. Deus manda o anjo, dá ele de comer, ele come, bebe e volta para o estado dele depressivo. Né? Ele demorou um tempo ali para consertar aquilo e sair daquela caverna. Então não é porque você tem pecado, não é porque, muitas vezes não é porque você tem pecado, muitas vezes não é porque você não ora, porque você não jejua, muitas vezes não tem nada a ver com isso. E o Senhor deixou médico, deixou remédio, o Senhor deu inteligência para essas pessoas desenvolver isso, porque Ele queria o meu bem-estar, o seu bem-estar. Ele queria que eu prolongasse, né, essa matéria minha aqui, ó, de corpo aqui nessa terra, porque Ele tem uma grande obra ainda para fazer através da minha vida e da sua vida também. Então não é o fim. Se você orou, se você jejuou, se você leu a Bíblia, o negócio não passou, amada, levanta daí, liga, marca um médico e vá pro médico. Se mandar você fazer terapia, vá pra terapia. Se mandar você beber remédio, você toma remédio, porque o Senhor ainda tem uma grande obra e essa carcaça sua tem que estar ok para você cumprir esse propósito na sua vida. Se essa carcaça, se sua mente, sua emoção não tiver ok, como que você vai glorificar o nome do Senhor? Então, se você já chegou nesse estágio, por favor, procure ajuda. E a palavra do Senhor fala, examine o homem, pois a si mesmo. Eu tenho que me examinar e falar o seguinte, eu não tô legal, eu vou procurar ajuda. Eu não posso esperar do outro. Eu não posso esperar o meu marido me ver, a minha líder me ver, a minha mãe, enfim, eu não posso esperar do outro, eu tenho que ter essa consciência. E se você era como eu, como a mim, né, não como eu, e pensava essas coisas que depressão é do diabo, você é crente, você não pode ter depressão, no nome santo de Jesus, que esse vídeo veio clarear a sua ideia. E se você conhece uma pessoa que era e não é, que fazia e já não faz mais, uma pessoa que já perdeu a alegria, que você tá vendo no semblante dela, que os dias dela estão cinzentos, nome santo de Jesus, marca a pessoa nesse vídeo, manda esse vídeo para essa pessoa, ajude ela a sair dessa condição, porque não é fácil e sem apoio fica mais difícil ainda. Mas há uma saída e é necessário que você entenda isso, tá joia? Esse vídeo hoje só foi para dar essa esclarecida, assim, se você é mulher de Deus que está vivendo num estado como esse, se você é uma líder e conhece lideradas suas também que está passando, né, por esse período tenebroso, no nome santo de Jesus, ajuda ela. Você lembra de Noemi? Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos e ela falou com Ruth, Ruth, não me chama de Noemi mais não, me chama de Mara, que significa águas amarguradas, amargas e tal. Ela não queria ser ela. Ela queria, assim, ó, sair do corpo e ser outra pessoa. Quando a pessoa muda o nome, porque ela quer ser outra pessoa, ela quer ter uma outra história, uma outra vivência. Porque ela estava depressiva, ela estava amarga, a depressão já tinha chegado no coração dela. E ela queria ser outra pessoa, falava, não me chama do meu nome, não. Eu não quero ter parte com essa pessoa, não. Ela estava negando aquilo que ela era mesmo. E muitas vezes, quando a gente está em depressão, é isso que acontece com a gente. A gente não quer ser a gente. Né? Principalmente quando você sabe do potencial que você tem, dos dons, dos talentos que você tem, de tudo aquilo que o Senhor já determinou na eternidade, você sabe que é pra você, que é você que vai fazer, e você se encontra nesse estado, a dor é muito maior. A gente muitas vezes fala como Elias, Senhor, me leva, já não tem mais razão de ser aqui. Mas o Senhor te trouxe aqui nesse vídeo para você ouvir essas palavras e acender a chama em você que ainda há esperança. Você pode sair dessa situação. Entenda, você é ser humano, entenda que depressão é doença e se Deus deu a oportunidade para médicos, terapeutas e psicólogos saber entender, desenvolver uma ciência toda para te apoiar nesse momento, agarre nesse apoio. Viu? Porque o Senhor vai usar essas coisas para te tirar daí desse lamaçal que tá a sua vida e te fazer reinar, te fazer brilhar e você também incentivar, né, motivar outras mulheres que possam estar nessa situação ao seu redor, tá joia? Fica com Deus, Jesus te abençoa. Semana que vem nós vamos voltar e eu vou te dar 10 dicas para sair da depressão.
baseadas em Provérbios 18. Foram coisas que eu usei, que deu muito certo e eu quero contar pra você. Então, quinta-feira que vem, nós encontramos aqui. E se você gostou, dá um joinha. Se você continua discordando de mim, tá tudo bem. Pode deixar aqui nos comentários. Vamos indo conversando, vamos indo papeando, que o Senhor há de trazer luz na nossa vida, na nossa mente e nos dar um bom direcionamento com relação a este assunto. Tá joia? Fica com Deus, Jesus te abençoa e até semana que vem. Tchau!